Graça e paz, Deus seja louvado e engrandecido na tua vida. Quero chamar a tua atenção para fazermos uma reflexão utilizando a Bíblia Sagrada, porque na verdade a Bíblia Sagrada é o nosso manual e regra de fé e a nossa bússola também. E essa reflexão que eu quero fazer com você, acho que você também nos seus comentários, você possa fazer os teus comentários, lógico que envolto de muito respeito. O que eu vou utilizar, o assunto que eu quero abordar, eu quero usar basicamente 3 passagens das Escrituras Sagradas. Vivemos um período muito complicado, conturbado, no que tange a igreja. E quando nós falamos de igreja, falamos que hoje as igrejas elas imitam muito o conceito mundano, digamos assim. Copia-se muita coisa e muita coisa tem vindo de fora para dentro das igrejas. Recentemente, passado-se agora o período do Carnaval e algumas outras festividades, é onde se copia muito. As pessoas vão para a rua, fazem até os blocos evangélicos, trio elétricos e evangélicos. Na verdade, qual a base bíblica que nós temos para fazermos isso? Devemos realmente copiar algumas questões do mundo e inserir isso dentro da igreja? O que a Bíblia nos fala? Melhor dizendo, o que diz a Bíblia? E é exatamente sobre esse assunto, sobre esse copiar o mundo para segurar alguns grupos de pessoas dentro da igreja que eu quero abordar com você. E para isso, eu quero iniciar falando, usando um texto de Romanos, capítulo de número 12, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2 em diante. Olha só o que diz. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber. E aí Paulo continua dizendo. Então, Paulo faz o seguinte: não vos conformei com este mundo. Quando a gente fala de mundo aqui, logicamente a gente precisa considerar o seguinte. Em João 3,16, essa palavra mundo, Deus amou o mundo, ela ali se refere ao conceito de humanidade, de pessoas. Aqui, quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, Paulo está falando de conceito pecaminoso, errôneo, de iniquidades, de transgressões, ou seja, de todo um sistema mundano que a igreja não deveria conformar com aquilo, aceitar, ser conivente ou se afastar. Agora, quando há um cenário
em que as pessoas copiam um conceito mundano, como copiam o carnaval, copiam várias outras festas que são copiadas. Festa junina é uma delas, que também é copiada, e aí faz os arraiar dentro da igreja e por aí vai. A questão é, a igreja hoje ela perdeu a sua real identidade. A igreja hoje ela se transformou em algo que precisa continuamente estar sendo manipulada para que as pessoas fiquem dentro dela. Será que a igreja sempre foi assim? Será que essa é a real origem da igreja? Será que a igreja precisa passar por transformações, passar por questões de adaptações para segurar as pessoas dentro dela? Será que realmente a igreja precisa ser assim? Será que o papel da igreja, a característica da igreja tem que ser toda desconfigurada para que um grupo jovem fique dentro da igreja? Para que um grupo de pessoas permaneçam dentro dela é preciso copiar o conceito mundano para que essas pessoas se sintam confortáveis e à vontade dentro da igreja do Senhor? Agora, tem um outro texto também que fala também sobre essa questão e vai até um pouco mais afinco e a fundo, que é a primeira epístola de João. Eu quero convidar para você examinar, junto comigo, a primeira epístola de João, no capítulo de número 2, e o versículo de número 15 e 17. Olha o que diz a primeira epístola de João, no capítulo de número 2, 15 e 17. Olha só. Diz assim: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só, isso é forte. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, uma contaminação. Então, por mais uma vez, as Sagradas Escrituras deixam claro que a igreja ela não pode copiar conceito mundano. Muito pelo contrário, tem que aborrecer todo esse sistema. Então, o que se fazem hoje de copiar festas juninas, de copiar carnaval, de copiar um monte de coisa, para que as pessoas se sintam confortáveis, para que as pessoas se sintam agradável dentro da igreja, para que as pessoas se sintam à vontade dentro da igreja, isso é totalmente contra as Escrituras Sagradas. E não é eu, pastor Silvio Dark, que estou falando, é as Sagradas Escrituras. Mas hoje temos muitos líderes que têm desconfigurado a igreja e que algumas a gente nem sabe se realmente ainda é a igreja do Senhor. De tamanho que essa igreja foi maquiada, mudada para atender os egos das pessoas que estão dentro dela. Será que estamos voltando ao tempo das 7 igrejas da Ásia? Será? Será que estamos sendo um pouco aí Laodiceia, Esmirna? Será? Sinceramente, tem muitas igrejas como essas no nosso tempo.
Mas vamos para mais uma passagem. Na segunda carta aos Coríntios, carta essa escrita por Paulo, no capítulo de número 4, versículo de número 4 e 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 4 e 6. Preste atenção, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor. Olha só, preste atenção. A Bíblia ela é recheada de passagens, de textos que veementemente ele proíbe que a igreja ela imite qualquer outro cenário pagão, qualquer outro cenário mundano. Sendo assim, o que se tem feito nas igrejas de hoje é uma descaracterização do que a igreja é. Uma igreja, ela precisa manter os seus princípios, ela precisa manter a sua reverência e ela precisa aborrecer o mundo. Quando eu falo de aborrecer o mundo, eu estou falando que essa igreja, ela precisa ser diferente. Ela não pode ser uma cópia do mundo. Ela não pode ter as características do mundo. Muito pelo contrário. Essa igreja precisa ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas, será que estamos realmente sendo assim? Ou será que estamos imitando demais o mundo, a ponto de sermos confundidos com o mundo? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que a graça do Senhor resplandeça sobre ti. E lembre-se, como Paulo diz, sejamos imitadores sim, mas de Cristo e não do mundo. Um abraço, até o nosso próximo encontro.